uma de lá. Wet leg. Ah, pra fechar. Olha lá, tá ali. A vista que vai ser o último. Agora eu vou estar mais com cara de menino. Não sei, não passou. Tem a outra. Não, eu posso fazer a outra. Eu acho que sim. Ah, inclusive, se quiser, eu falo. Mas pra deixar um vídeo por último. Agora eu tô chique, né? Só pra dançar. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu nunca sabia que você era sobre isso. Não, eu descobri que você é essas coisas. Amada, segurou direito o tratamento. Não tá sentando. Essa música é só para que ela cantando. Ela segurava direitinho. Eu acho que ela tem mais calma. Aí agora ele tá não segura assim, Lara, você sabe segurar direito. Da onde que essa pessoa? Sério? Ainda tem inscrição aqui? Ainda tem inscrição aqui? Não, só pra Não, pra fazer. Não, só pra lembrando. Acredito que tem. Depois você pega uma inscrição da sala de inscrição, né? Porque a minha eu perdi. Senão apaga tudo na igreja. Esse aí é o Gabriel Guedes. É o mesmo.
filha, você e o tio Jaime estão combinando, vocês dois. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Convido a amada igreja para que abra a palavra do Senhor nesse instante, o livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E eu farei a leitura do verso 17 até o verso de número 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo de número 19. Abacuque se encontra depois de Naum e antes de Sofonias. Eu farei a leitura do verso 17 ao 19 do capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Meus irmãos, de uma maneira belíssima, Abacuque ele encerra o seu livro dizendo que, apesar das circunstâncias ruins, apesar dos problemas, apesar do cenário de crise em que ele estava inserido, a sua alegria estava depositada no Senhor. E ele se propôs a se exultar no Deus da sua salvação. Ele se propôs a reconhecer Deus como a sua fortaleza, independente das circunstâncias ruins pelas quais ele passava e também testemunho. Queridos, do mesmo modo, nós, nos dias de hoje, não vivemos dias fáceis. Muitos de nós estão inseridos em cenários de crise, em cenários de dificuldades, mas independente dos problemas, independente das circunstâncias, a nossa alegria está no Deus da nossa salvação, no Deus que se aproximou de nós e que nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Esse Deus é a nossa fortaleza, e é este Deus que nós iremos cultuar nessa noite. Por isso, neste momento, eu lhe convido a fechar os seus olhos, para que assim venhamos invocar o Deus em que estaremos adorando e bendizendo nessa noite maravilhosa, em que estamos aqui reunidos com esse propósito, para adorar e bendizer o Deus da nossa salvação e o Deus que é a nossa fortaleza. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, reunidos nessa noite, como teu povo, como a tua igreja, para te bendizer, para te adorar, para exaltar o Senhor. Nós invocamos, Pai, a tua presença, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Nos abençoe no decorrer deste culto, que o teu Santo Espírito possa nos auxiliar na adoração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos prestar ao Senhor o culto que somente a Ti é devido, Pai. E para isso, precisamos do auxílio do Senhor, precisamos da Tua graça, para que estejamos inteiramente conectados contigo, Pai. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor tem a oportunidade de estar nos conduzindo por meio de 3 cânticos espirituais.
motivo, irmãos, vamos estar nos colocando em pé e vamos louvando ao nosso Deus com a música. Ainda que a vida. Senhor.
Amém, ó Pai. Amém. Amém, ó Pai. Amém. Neste momento eu convido os irmãos a abrir novamente no livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 3. Agora faremos a leitura alternada do versículo 1 até o versículo de número 16. Abacuque capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Essa é a oração registrada por Abacuque, uma oração escrita de maneira muito poética, e nós já lemos parte dessa oração no início do nosso culto. Lemos o versículo 17 ao versículo 19, onde o profeta encerra a sua oração dizendo que ele se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus que é a sua fortaleza, no Deus que o faz andar de maneira alternadamente, isso mesmo. Agora, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16, faremos leitura alternada dessa passagem bíblica. Assim diz a palavra do Senhor, Abacuque 3, do 1 ao 16, leitura alternada. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira lembra e Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, a luzia da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele paga e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Desmigaram seus montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes de reinos e contorcem, as torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas,
ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calças os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres todo o fundamento. Passas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, com tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre das lutas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Leiamos todos juntos o verso de número 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é o pedido feito por Abacuque, numa oração em que ele faz ao Senhor Deus, dentro de um contexto em que ele se encontra em meio a um cenário terrível. O seu povo, o povo de Jerusalém, estava sofrendo por conta dos seus pecados. Depois de uma sequência de ais que aparece aqui no texto do capítulo 2, ais que são direcionados aos caldeus, aqueles que estavam sendo usados por Deus para trazer disciplina no meio do povo de Jerusalém. Agora, nesta oração, Abacuque clama ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, nos dias atuais, essa deve ser também a nossa oração. Nós devemos clamar ao Senhor Deus: Senhor, aviva a tua obra, nos vivifica como teu povo, como a sua igreja. E nós faremos isso cantando o hino de número 132, cujo título é Vivificação. Nós louvaremos ao Senhor com este hino, mesmo assentados, que você faça deste hino a sua oração nesse instante. Ao cantar esse hino, que você reflita em cada parte da letra, em cada estrofe em que nós estaremos entoando essa bela canção, pedindo ao Senhor Jesus para despertar nossas almas, pedindo ao Senhor Jesus para nos inflamar. Ó vem, Senhor, nossas almas inflamar. Esse é o refrão deste hino, cujo título é Vivificação. Louvemos ao Senhor. Porque sobre a amada cruz revelaste teu amor, porque vives, ó Jesus, vivifica o Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor.
corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Venha bem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto Salvador quer altivo resistir ao teu branco e santo amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Amém. Queridos, no pedido de Abacuque também consta que o Senhor, em meio à sua ira, lembre-se também da sua misericórdia. Irmãos, assim como o povo de Israel no passado, nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós pecamos contra o Senhor nosso Deus. E nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que perdoe os nossos pecados. E nós faremos isso nesse instante. Os irmãos terão um momento de oração silenciosa, onde poderão confessar os seus pecados diante da presença do Senhor, tendo a certeza que temos o perdão garantido dos nossos pecados em Cristo Jesus. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, seremos conduzidos com oração audível de confissão, que será realizada pelo nosso irmão Diácono Renato. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na tua casa nesta noite, Senhor Deus, que as tuas misericórdias se renovaram na nossa vida. Que o Senhor nos cobriu, ó Pai, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos pecados. Ó Deus, somos tão pequenos diante da tua grandeza, da tua santidade, pecadores, miseráveis. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso coração aberto, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos, Senhor. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, por ação, por omissão. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Se eu posso olhar para nós, meu Deus, não com um olhar de justiça, mas a tua misericórdia venha nos cobrir, ó Pai. Santo Deus, querido Pai, que o Senhor esteja assim nos preparando para que a boa palavra do Senhor, semeada esta noite, através do teu servo, possa achar no coração preparado, terreno fértil, para que de fato possa provocar incomodação e transformação nas nossas vidas. Amém. É no nome santo de Jesus que assim oro e te peço. Amém. 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 Eu convido os irmãos agora a se colocarem em pé, porque juntos entoaremos o hino 110A. Esse hino nos desafia a crer e observar tudo quanto o nosso mestre ordena,
E nosso desejo é que nós sejamos fiéis a Cristo e venhamos fazer tudo que Ele manda, para que assim venhamos viver segundo a vontade de Deus nosso Pai. Durante o momento que estaremos entoando este hino, aqueles irmãos que vieram preparados com os seus dízimos e suas ofertas terão a oportunidade de, com alegria, vir aqui na frente e depositar seus dízimos e ofertas. O gasofilar está aqui posicionado à frente. Ok? Louvemos então o Senhor com o hino 110A, crer e observar. Você possa participar dos trabalhos que nós realizamos no decorrer da semana. Todas as quartas-feiras nós temos um estudo bíblico. Logo esse estudo bíblico será substituído pelo pequeno grupo, pelo PG, que acontece no decorrer de todo ano. Todas as sextas-feiras temos a reunião de oração. Os trabalhos começam sempre às 18h30 da noite. Temos aos domingos o culto às 18h30 e também a nossa escola bíblica dominical a partir das 9h da manhã. Você então possa estar participando
desses trabalhos e está se louvando, adorando e aprendendo muito mais do Senhor conosco. Vamos então para os nossos avisos. Está chegando aí o congresso da Missão Vida, que vai acontecer em maio, dia 27 ao dia 30 de maio. Novamente a igreja está organizando uma caravana. Caso seja do seu interesse participar desse congresso da Missão Vida, entre em contato com o pastor e faça então a sua inscrição. Nós temos ali o valor, R$ 780 para o casal e R$ 390 aí para quem é solteiro. Não é gasto, gente, é investimento. Vamos lá. Hoje, as inscrições do acampamento estão encerrando. Então, se você não fez a sua inscrição ainda há tempo. Terminando aqui o culto, desça lá para o pátio. A Ana Júlia e o Guilherme estarão lá disponíveis para estarem fazendo essas inscrições. Terça-feira, reunião, a oração lá no acampamento, saída às 18h30. Quem é equipante está convocado para ir. Todos têm carro, nós vamos nos reunir na igreja para sairmos juntos e assim nós levarmos em Montanha. Irmãos, no próximo domingo nós não teremos a escola bíblica dominical e nem culto à noite aqui na igreja. A EBD e o culto acontecerão lá no acampamento. Nosso acampamento começa no sábado à noite, e a programação segue até terça-feira à noite. Por isso, não teremos a escola dominical e nem o culto. Nós temos aqui uma informação também a respeito da Kombi. A Kombi, ela vai estar aqui no domingo, na hora de buscar o pão. A partir das 6h15, aqueles irmãos que desejam ir para o acampamento e querem ir de Kombi, precisam estar preparados para que assim possam ir com o pessoal e ir buscar o pão e levar para o nosso acampamento. Ok? Matrículas para a aula de música, fale com a tia Oli. A aula de música vai começar no dia 23 de fevereiro. Detalhe importante, só pode fazer matrícula quem está matriculado na escola bíblica dominical. Se você fez aulas de música no ano passado, você precisa fazer sua matrícula novamente. Ok? Nós teremos agora um vídeo sobre o show de talentos que vai acontecer no nosso acampamento. Eu aqui vai fazer tudo acampamento para você. Vem comigo. Esse aqui é o salão. Essa aqui é a quadra de vôlei. E a gente também tem pinha-pão. Aqueles ali é o dormitório feminino. Aqueles ali é os banhos femininos do dormitório feminino. Esse aqui é o dormitório masculino. Área perigosa. Banheiro masculino. Essa aqui é uma árvore. Esse é o meu pai. Aqui é onde suas crias vão ficar. Isso aqui é represa. É aqui que seu nome vai ser feito. Você aqui no salão, porque eu queria mostrar ele por dentro, e eu lembrei que vai ter show de talentos. Então se inscreve. O Criador vem, o amor a brotar. Então, acampantes, você está participando do acampamento. Não deixe de participar do show de talentos. Você que tem um dom artístico de cantar, de declamar uma poesia, ou então de fazer uma sketch, não deixe de participar. Faça sua inscrição para o show de talentos. Está aí o aviso. Nesse momento, chamo as crianças aqui na minha frente. Nós estaremos orando pela vida delas. Elas estarão descendo por tudo e terá sua continuidade para elas, onde cada uma ouvirá mensagem da parte do Senhor na linguagem delas. Eu peço que o nosso irmão Guilherme faça uma oração pelas nossas crianças. Pai querido, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela vida dessas crianças, pela oportunidade que estamos aqui de cultuar ao Senhor nesse domingo. Abençoe a vida delas, Senhor, que
os corações delas estejam preparados para receber a Tua palavra e prepare os nossos corações também para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, continue nos abençoando nesse domingo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. As crianças podem descer com calma, toda a paciência. E os demais ficarão pelo tempo que Deus fale tremendamente aos nossos corações através da vida do nosso querido amado pastor Paulo Sérgio, que agora está com a palavra. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite. Que o seu coração esteja aberto para ouvir Deus falando contigo. Quem ouve Deus com o coração tem a sua vida transformada pela palavra de Deus. Quando não ouvimos com o coração, a palavra de Deus não produz em nós o que deveria produzir, porque o nosso coração fica endurecido, insensível à vontade do Senhor. Que isso não aconteça comigo e com você nesta noite, mas que tenhamos um coração que esteja aberto para receber a palavra do Senhor nesta noite. Jó, capítulo 42. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura deste texto de forma alternada. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me depois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Todos juntos, o verso de número 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Deus, estamos diante da tua palavra, que o Senhor esteja nos dando a compreensão da mesma, e que a obra que tu fizeste no coração de Jó, o Senhor possa fazer também em nosso coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Queridos, nesta noite nós cantamos 3 louvores que estão basicamente fundamentados na palavra do Senhor. O primeiro diz respeito à experiência de Abacuque, de compreender que apesar de qualquer situação, ele deveria estar se alegrando no Senhor. O segundo cântico nos fala sobre uma verdade que nós até conhecemos, mas que temos dificuldade de acreditar e de viver. Saber que tudo o que acontece conosco coopera para o nosso bem. Nem sempre nós estamos aceitando isto da parte do Senhor. Temos dificuldades de assimilar esta verdade. E por fim nós cantamos a sequência desse texto de Romanos capítulo 8, quando nós cantamos o fato de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pergunto-lhe, você acredita nestas verdades? Você acredita que apesar das circunstâncias, você pode estar se alegrando no seu Deus, que é o Deus da sua salvação? Você compreende e aceita que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem?
Não só as coisas apenas boas, mas também aquelas coisas ruins que lhe sobrevêm na sua jornada terrena e temporal. Olhando para o texto que lemos, meus amados, nós podemos observar que o capítulo 42 de Jó está concluindo o desfecho da sua história, narrada em todo o livro que leva o seu nome. E este capítulo 42, ele começa dizendo: então respondeu Jó ao Senhor. Diante desta afirmação da palavra de Deus, acerca do servo dele que passou por tantas perdas e sofrimentos, e depois então Deus se manifestou a ele, nós temos aqui um homem que se coloca diante do Senhor, dando uma resposta ao Senhor. Diante dessa atitude de Jó, que todos nós também devemos ter, eu quero lhe perguntar: como você tem respondido a Deus quando Ele fala com você pela sua palavra, em meio às circunstâncias da vida terrena e temporal que dizem respeito à sua existência? Que resposta você tem dado a Deus quando Ele fala com você? Todos nós somos conhecedores da biografia de Jó. Um homem da terra de Uz, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que viveu no tempo dos patriarcas, cuja história e experiência de vida é narrada de forma poética neste livro, que traz o seu nome no cânono do Antigo Testamento. A sua história de resiliência em meio a perdas trágicas, sem perder a fé, nos inspira. 10 filhos mortos no mesmo dia, toda a sua instabilidade financeira sendo tomada e perdida, sua saúde física sendo tirada brutalmente, sua mulher fraquejando na fé, seus amigos insensatos julgando e condenando. Suportar tudo isso para um homem pecador em um tempo em que não havia sequer um versículo da palavra de Deus escrito. Dependendo das manifestações de Deus, sem dúvida, nos desafia a termos uma fé resiliente, sendo encontrados diante de Deus como Jó se encontrou, dando a resposta certa ao Senhor, rendido à sua soberania absoluta. Olhando para o texto que lemos no final da sua história de sofrimento, sendo restaurado pelo Senhor, podemos tirar muitas lições, conforme diz a sequência do texto, que não lemos, do versículo 7 até o versículo 17, da sua história, do seu livro, mas nós podemos aqui ver e tirar muitas lições. Mas a que mais me inspira é a resposta que Jó dá a Deus, confirmando assim o testemunho que Deus deu dele ao diabo, dizendo a seu respeito. Se você abrir lá no capítulo 1, verso 8, você vai ver que Deus soberanamente nos deu a conhecer este diálogo dele com Satanás, e Deus então disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. No capítulo 2, verso 3, novamente, noutra oportunidade, novamente, Deus conversando com Satanás, ele então diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E ele então acrescenta: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Aqui vemos, meus amados, o descortinar,
da realidade física e temporal determinada por uma realidade espiritual, que não é vista por nós e que foge totalmente à nossa capacidade de saber e discernir. Se Deus não mostrar para nós, como Ele mostrou na revelação do escritor que foi inspirado para narrar a biografia deste homem. Esta realidade que chega a nós pelas Escrituras nos revela uma das doutrinas mais preciosas da fé cristã reformada: a soberania de Deus, que faz como bem quer, sem macular o seu caráter de santidade e justiça, permitindo e instrumentalizando quem quer e como quer, para que seus planos se estabeleçam no tempo e na eternidade. E é justamente esta resposta que Jó dá a Deus, depois de tudo que passou envolvendo suas perdas e turbulências em seus relacionamentos humanos. Temos aqui justamente no capítulo 42 esta resposta de Jó, se rendendo inteiramente ao Deus soberano, mantendo-se íntegro diante dele, após ouvir Deus que lhe falou através de um redemoinho, conforme é revelado nos capítulos anteriores, 38 a 41. Após Jó ouvir a sua mulher, após Jó ouvir os seus amigos, o texto bíblico nos narra que Deus fala com ele. E diante disso, Jó então diz o texto: então respondeu Jó ao Senhor. O que ele respondeu? Bem sei que tudo podes. Você sabe disso? Que o seu Deus tudo pode. Que não há impossíveis para ele. E Jó disse que sabe algo mais. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos frustram, mas os de Deus jamais. Amém? Amém. Você crê nisso? Você crê em Deus? Você crê nesse Deus soberano? Nesse Deus diante do qual não há limites para o seu poder? E que soberanamente Ele está sentado no trono, governando tudo e todos, inclusive a minha história e a tua história. Temos aqui, meus amados, um homem que, mesmo sendo íntegro ao Senhor, mesmo sendo fiel ao Senhor e sofrendo tudo que sofreu, não porque havia cometido pecados e viveu uma vida longe da presença do Senhor, pelo contrário, um homem que se manteve íntegro ao seu Deus, que mesmo perdendo tudo, manteve fielmente a sua fé. Este homem, depois dessa experiência maravilhosa, de poder então ver este Deus soberano falando com ele, este homem então, ele se humilha diante do Senhor, e ao se humilhar diante do Senhor, ele se rende à soberania de Deus, fazendo essa declaração fantástica, essa confissão maravilhosa acerca de quem é o nosso Deus. O Deus onipotente, que tudo pode, o Deus soberano, diante do qual nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus amados, Deus respondeu a Jó de dentro de um redemoinho ou tempestade, questionando Jó sobre a sua compreensão, sobre a criação e a soberania dele, em vez de explicar o motivo do sofrimento de Jó. E geralmente nós queremos saber o motivo, por que estamos passando por determinadas dificuldades da vida. E aqui, meus amados, quando Deus então fala com Jó, Deus não explica o motivo do seu sofrimento. Pelo contrário, Deus então se revela a Jó, mostrando a ele que ele é onipotente e soberano. Deus destacou o seu poder criador, desafiando Jó com perguntas sobre o funcionamento do universo que ele criou, como a fundação da terra e o controle dos mares,
Podemos destacar no contexto do nosso texto, que é o capítulo 39 a 41, os seguintes pontos principais da fala de Deus a Jó. Primeiro, o questionamento da sabedoria humana. Deus perguntou: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Confrontando então a limitação de Jó em compreender os propósitos dele. A supremacia da criação, Deus questionou: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus então relembrou a sua soberania sobre o mar, o tempo, as constelações e os fenômenos naturais, a chuva, o gelo. Também o cuidado com a criação. Deus destaca para Jó o seu sustento às criaturas, como por exemplo, caçando para a leoa e alimentando os corvos. E aí, meus amados, nesta fala de Deus com Jó, Deus desafia Jó a demonstrar poder semelhante, perguntando se ele poderia controlar o orgulho dos ímpios ou esmagá-los. E aí, meus amados, nós nos deparamos com o nosso texto. Diante dessa fala de Deus a Jó, Jó então dá a resposta. Diante da revelação do poder de Deus e da sua soberania, Jó responde a Deus, reconhecendo a soberania de Deus e se arrependendo de ter falado sobre coisas que não compreendia. Qual, portanto, é a mensagem central de Deus para Jó? Que ele, e a mensagem de Deus para nós nesta noite, que ele e nós não precisamos entender o porquê, mas confiar na sabedoria e no poder de Deus. Guarde isso no teu coração. Nós não precisamos saber o porquê. O que nós precisamos é confiar no poder, na sabedoria e na soberania do nosso Deus. O que levou Jó a ter atitude de se humilhar e se arrepender no pó, na cinza, conforme o texto que lemos? Que fé madura que se mantém retida à vontade soberana de Deus, seja qual for a sua vontade, como que dizendo: Deus, eu aceito o teu plano e propósito para com a minha vida, pois sou o pó. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta resposta é confirmada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que nós cantamos e afirmamos: sabemos. Jó diz: bem sei, e agora Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó foi um homem amado por Deus e chamado para viver os propósitos de Deus. E por isso hoje, nesta noite, eu e você estamos sendo edificados pelo seu testemunho de fé. Tudo que Jó passou tinha um propósito, não só na vida de Jó, mas na minha vida e na sua vida. A história deste homem é palavra de Deus para nós hoje. Amém? Amém. Pode você dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Meus amados, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa verdade, meus amados, ela é também testificada por José, filho de Jacó, que Deus preparou e levantou como governador do Egito, que ao reencontrar os seus irmãos que o venderam como escravo, depois que se passaram 22 anos, não se vê lutando contra sangue e carne, sendo vingativo, mas respondendo àquela situação, conhecendo, reconhecendo, dependendo e crendo ter sido o propósito de Deus, quando disse aos seus irmãos, quando se revelou a eles, lá em Gênesis 45: agora, chegai-vos a mim. E ele então se revelou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida
Deus me enviou adiante de vós. E quando então seu pai Jacó morreu, Gênesis 50, os irmãos então pensaram, agora que o nosso pai está morto, agora José vai vingar de nós. Mas pelo contrário, olha o que disse José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concede muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E aí conclui a fala do texto, narrando este momento de José com os irmãos, após a morte de Jacó. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Consolou os irmãos de quê? Da morte do pai. E falou ao coração deles. Meu irmão, minha irmã, se coloque no lugar de Jó e de José. Sendo você, como você é hoje, que resposta você daria a Deus diante do que eles passaram? De blasfêmia ou de adoração? De murmuração ou de gratidão? De infidelidade ou de fidelidade? De rebeldia ou de submissão à vontade soberana de Deus? Mais adiante no texto, nós então nos deparamos com outra parte da resposta de Jó a Deus, quando disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados, essa resposta nos faz lembrar o salmista no Salmo 119, 71. Diferente, é claro, do contexto de Jó, é verdade. Já tendo porções do salmista da palavra de Deus em suas mãos, Jó não tinha nenhum versículo sequer ainda, porque o primeiro versículo da palavra de Deus foi escrito por Moisés, 650 anos aproximadamente depois de Abraão. E Jó viveu no período dos patriarcas, no período de Abraão, Isaac e Jacó. Então não havia ainda nenhuma porção das Escrituras. Mas agora o salmista no Salmo 119, 71, diferente desse contexto de Jó, já tendo porções das Escrituras em suas mãos, ele então diz: foi-me bom ter passado pela aflição. Ele diz: não por quê, mas para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preciso lhe fazer uma pergunta. E essa pergunta eu quero dirigir ao seu coração. O que você sabe de Deus? O que você sabe de Deus? Você reconhece ser Deus, o Deus soberano, que tem o controle da história em suas mãos, inclusive a sua história? Você reconhece como Jó a sua pequenez, que o torna ignorante comparado com o conhecimento do Deus soberano, humildemente reconhecendo que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus, e por isso deve depender da sua revelação para poder discernir e compreender as coisas, o que deve então levá-lo a estar no lugar mais alto. E qual é o lugar mais alto que você deve estar? É aos pés do Senhor, quebrantado como Jó, confessando, respondendo à soberania de Deus, e assim confessando ter falado do que ele não entendia, coisas que são maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia, pois é o que ele diz: quem é aquele, como lhe disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito: eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que você sabe de Deus é suficiente para você agir e reagir rendido à vontade soberana dele, crendo que o que aconteceu e acontece com você, mesmo que seja frustrante para você, não é para Deus?
temos que avançar na fé como Jó e vivemos sem indignação ou inveja daqueles que não se conduzem com integridade, retidão e temor a Deus, e que não se desviam do mal, como revela o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Quem conhece Deus quer conhecer mais de Deus. Repete comigo. Quem conhece Deus quer conhecer mais de Deus. Sabendo que o melhor é viver se agradando do Senhor. Conforme diz o Salmo 37,4. Por isso se entrega sem reservas a Deus, por saber que Ele é soberano. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia na soberania de Deus como Jó. Espera na soberania de Deus como Jó. Descansa na soberania de Deus como Jó. Por isso ele diz: confia no Senhor, o salmista, e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores, aqueles que não são retos, aqueles que não são íntegros, aqueles que não se desviam do mal, estes serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor como Jó possuirão a terra. Quem conhece a Deus deseja conhecer mais de Deus. Portanto, meus amados, a declaração de Jó confirma o seu testemunho dado por Deus a Satanás, pois é uma declaração de fé na onipotência e na soberania de Deus. Jó expressa sua fé plenamente convicto de que nenhum propósito, plano ou vontade de Deus pode ser impedido, ou parado ou frustrado por circunstâncias humanas, por fraquezas, por pecados, por obstáculos ou forças contrárias, pois até estes, preste atenção, pois até estes estão debaixo da sua soberania, sendo transformados em bênção na nossa vida. Isto é, Deus tem um controle total e realiza seus desígnios perfeitos, garantindo que o seu propósito soberano prevaleça no final, mesmo diante das nossas fraquezas e dificuldades humanas. Fé na soberania e no poder total de Deus é justamente isso que Jó demonstrou, reconhecendo que Deus é todo-poderoso. Nenhum dos seus planos, ele pode fazer tudo, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é capaz de realizar todas as coisas conforme Ele quer nos fazer, e assim, mesmo diante das tempestades da vida, como Jó passou, eu e você também devemos passar, bendizendo o nome do Senhor, e não nos permitindo duvidar que o nosso Deus tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Fé nos planos infalíveis de Deus, pois são mais altos e mais elevados, e perfeitos, e não podem ser frustrados, bloqueados ou abortados. Quando Deus quer, ninguém impede. E quando Deus não quer, ninguém realiza. Ele é soberano. Se Ele não quer curar, não vai ter cura. Se Ele quer curar, não importa o contexto, a cura virá. Ele é soberano em tudo o que acontece. Fé no controle de Deus, mesmo quando os nossos planos humanos falham ou há sofrimento, a confiança deve ser mantida, pois Deus está no controle de forma absoluta. Fé no sentido de que Deus tem um tempo exato. Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir. Ele não atrasa. Não, o que Ele preparou acontecerá no tempo perfeito e não no nosso tempo. Temos, portanto, aqui
O texto que traz consolo ao destacar que, independente da dor ou das incertezas, o propósito final de Deus na vida do crente é garantido pela eficácia do plano da redenção em Cristo Jesus. Por isso Paulo declara: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. E ele segue dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, dando a mesma ênfase de Jó, porque eu bem sei de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizo fazendo-lhe a mesma pergunta do início: como você tem respondido a Deus quando Ele fala com você pela sua palavra em meio às circunstâncias da vida terrena e temporal que dizem respeito à sua existência? Com fé ou com incredulidade? Você crê que Deus é soberano e manifesta o seu poder com graça, transformando todo o mal em bem para você estar com Ele na eternidade? Creia, meu amado, no que o nosso Deus disse no passado para o seu povo que estava no cativeiro babilônico, que duraria 70 anos, através do profeta Jeremias, de que Ele sabe o que nós não sabemos, mas isto basta para nos consolar na esperança dele cumprir suas promessas para conosco, tornando o mal em bem, quando ele disse: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazê-los para este lugar. E Deus então disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, qual deve ser a nossa parte? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se Ele sabe, nós não precisamos saber. Ele sabe de tudo. Se Ele sabe, eu preciso confiar, eu preciso esperar e descansar nele, porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o Deus diante do qual nenhum dos planos pode ser frustrados. Ele tudo pode. Vamos cantar isso? Vamos ficar de pé, convido o conjunto, e nos conduza no cântico: nosso Deus é soberano, é isso? Tu és soberano. São dois cânticos parecidos. Tu és soberano. Vamos fazer desse cântico a nossa oração nesta noite. E que você, como Jó, possa responder a Deus dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei nada, mas o Senhor tudo sabe. E eu sei que o que o Senhor sabe, o que o Senhor tem para a minha vida é o melhor. Portanto, entregue os cuidados da sua vida nas mãos do Senhor. Não sei como você está hoje, como você entrou neste recinto. Se você entrou com o coração apertado, entristecido, desanimado, se você entrou, quem sabe, com pecados não tratados na sua vida. Seja qual for o contexto do seu coração, eu quero te convidar a dar a resposta que Deus quer que você dê a Ele. Dê a resposta que o Jó deu. Se humilhe diante do Senhor. Confesse que você é pó, que você se abomina, porque na verdade você não sabe nada. Quem sabe é Ele. E muitas vezes nós queremos assumir o lugar de Deus e até dizer para Deus o que Ele tem que fazer.
Não é assim, meus amados, que temos que viver. Deus não disse para Jó o porquê do seu sofrimento. Deus se revelou a ele dizendo: Jó, eu sou Deus Todo-Poderoso e Soberano. E aí Jó entendeu. E ele disse: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Continuamos em atitude de oração. Neste momento nós vamos levantar um clamor pela vida do Tiago. O Tiago, ali que trabalha no Ivan, está em um estado muito difícil no hospital, cometido de um câncer. Os médicos já não estão sabendo o que fazer com ele. Então, vamos clamar ao Senhor da sua misericórdia. Vamos levantar este clamor. Vamos levantar também o clamor pela vida do Abimael, irmão da Ivone, da Elza, do Geraldo Naves Júnior. Ele foi acometido esta manhã de 2 infartos, está na UTI. Então vamos orar por ele, para que Deus esteja sustentando. Ele é presbítero, servo do Senhor. Deus esteja sustentando o nosso irmão ali naquela UTI. Isso, vamos orar também pelo Rosalvo e pela Joana. O quadro de saúde dos dois não está bom. Orar também pela vida da tia Mária. Vamos levantar um clamor pelos enfermos. Se você quiser ajoelhar, se ajoelha. Vamos passar esse momento clamando. E se você souber de outras vidas
que estão enfermas, esteja orando também por elas neste momento. Vamos nos ajoelhar todos que quiserem. Quem quiser orar em pé, quem quiser orar sentado, você tem a liberdade. Nós estamos na casa do Senhor. Vamos levantar um clamor por estas vidas que estão aflitas, que estão passando por dificuldades. Orar pelo Paulo também, né? Paulo Pereira está aqui com a gente. A nossa irmã Catarina pede oração pelo seu sobrinho Juliano, né? De primavera. Vamos clamar por estas vidas. Ó Deus, bem sabemos que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu és soberano. A minha vida e a vida de todos nós está nas tuas mãos. Desde o menor até o maior. Nós dependemos do Senhor absolutamente, em tudo. Dependemos do Senhor para ser, porque sem o Senhor nada somos. Dependemos do Senhor para fazer, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Dependemos do Senhor para saber, porque sem o Senhor nada sabemos. Se o Senhor nos der a conhecer as verdades maravilhosas do Senhor. Ó Deus, te louvamos por esta noite, quando a Tua palavra mais uma vez nos lembra que o Senhor espera de nós uma resposta de rendição a Ti como Deus absoluto, soberano, no qual não estabelecemos limites ao Senhor, crendo que o Senhor é maior do que qualquer gigante que se levanta diante de nós. Todos os gigantes que se levantam na nossa vida são bem menores do que o Senhor. Não há nada, Senhor Deus, neste mundo que pode nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Não há nada. O Teu amor, ó Deus, Pai, conosco, a Tua graça que é estendida a nós, ela foi provada e testificada a nós quando Tu enviastes o Teu Filho Jesus. E este, ao ir à morte de cruz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Inclusive as enfermidades que estas pessoas, irmãos, que citamos neste momento, estão acometidas. Ó Deus, o Senhor tudo pode. O Senhor pode curar todas elas. O Senhor pode, Senhor Deus, livrá-las dessa enfermidade, restaurando-as, visitando-as aonde elas estão. Porque Tu és o Deus Rafa, Deus que cura. Tu és o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Não há nenhuma autoridade, ó Deus, no céu, na terra e debaixo da terra, que possa estar se opondo à tua autoridade do Teu Filho Jesus, que Tu conferistes a Ele. Porque no nome de Jesus nós clamamos. Ó Deus, realize a Tua obra na vida do Abimael, na vida do Paulo Pereira, na vida da Tia Amália, na vida, Senhor Deus, ó Deus, do Tiago, na vida do Juliano, ó Deus, na vida de tantos outros que estão carentes do Teu livramento, da Tua cura. Ó Deus, cura não apenas o físico, mas acima de tudo a alma de tantos que talvez estão passando por lutas e dificuldades. Tu conheces, ó Pai, o coração de todos nós que aqui estamos. Nada está encoberto ao Senhor, porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor vê o coração, nós vemos a aparência. O que o Senhor está vendo no meu coração? O que o Senhor está vendo no coração de cada um de nós? Ó Deus, se o Senhor está vendo pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor. Em meio à Tua ira, lembra da Tua misericórdia e visita-nos com quebrantamento, Senhor. Se o Senhor está vendo, Senhor Deus, enfermidade, ansiedade, medo, angústia, depressão, ó Deus, que tudo isso venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor, que excede o entendimento, venha tomar a nossa mente e o nosso coração. Amém, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo a viver com integridade, fidelidade, retidão diante do Senhor, nos desviando do mal e vivendo uma vida na qual nós reconhecemos todos os dias o Teu poder e a Tua soberania. E por isso confiamos, esperamos e descansamos em Ti. Ó Deus, venha, Senhor Deus, com a Tua providência, venha com a Tua provisão, venha com o Teu livramento na vida de todos nós. Amém. E que nesta noite, ao retornarmos para os nossos lares,
possamos retornar sabendo que a fé vivida pelo teu servo no passado, nós também podemos viver. Porque Jó não era perfeito, era pecador como nós, mas ele reconheceu quem o Senhor era. E ele, Senhor Deus, amadureceu na sua fé a ponto de não permitir que a sua fé estivesse condicionada às circunstâncias da vida, mas a sua fé estava posta no Deus das bênçãos e não nas bênçãos do Senhor. Por isso mesmo, perdendo as suas bênçãos, ele não perdeu a fé em ti. Ele te adorou, ele não blasfemou, ele não murmurou, mas ele agradeceu. Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que todos nós possamos, ó Pai, crescer na nossa fé e assim vivermos, ó Deus, todos os dias sabendo que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem o melhor para nós. E até o mal que nós passamos, as lutas que enfrentamos, o Senhor faz de tudo isso instrumento para o nosso bem. Verdade. Conforme diz a tua palavra, tudo coopera para o nosso bem. É nessa certeza que assim clamamos. Visite cada um destes com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? A ligação da semana estejam aqui à frente, para a gente fazer a oração final e a bênção. Alguém que fez aniversário de casamento ou de nascimento? Vamos lá, aqui à frente. Ok, vamos orar pelo Alisson, que fez aniversário esta semana. Doroti também, vamos orar por ela. Está com o neto, né? Assim. Depois que virou vó, né, dona Keila? É desse jeito, né? Ai, bênção do Senhor. Ó Deus, coloca no teu altar a vida destes amados que foram visitados por ti. Se eles completaram mais uma etapa da vida, foi o Senhor que preservou as suas vidas. O Senhor renovou todas as manhãs quando eles acordaram com fôlego de vida as tuas misericórdias, e por isso eles não foram consumidos pela tua ira. E neste momento, ó Pai, apresento eles para que o Senhor continue a preservá-los com vida, com saúde, na tua presença. Abençoe o Randes, a Leidiane, a Doroti, o Alisson e tantos outros, ó Pai, que foram agraciados por ti com mais um ano de vida. E agora, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, com o amor imenso de Deus e nosso Pai, o Deus que tudo pode, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a prova maior do Deus onipotente e soberano, prova do seu amor, demonstrado para conosco, apesar de nós sermos pecadores, e que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos que aqui estão. E com todo o povo de Deus espalhado nesta cidade, neste estado, neste país e no mundo, conduzindo este povo a se manter íntegro diante do Senhor, sendo reto, íntegro, se desviando do mal, e assim, conhecendo o Senhor e desejando conhecer o Senhor ainda mais. Hoje, e até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. Amém. Tomar um chazinho, temos